falar de montagem de look? Hoje eu vou te ensinar o segredo das mulheres estilosas e como que elas fazem para montar produções mais interessantes sem necessariamente precisar ter um guarda-roupa abarrotado de roupa. Uma coisa que elas sabem que você não sabe ainda é a teoria dos 8 pontos. Essa teoria, ela te ajuda a montar um look de uma forma prática e matemática para que você saiba se o seu look está com excesso de informação ou com pouquíssima informação e acabou ficando simples demais. E aqui nesse vídeo eu vou te contar o que é essa teoria, como ela funciona e como que você vai aplicar ela no seu dia a dia. Primeiro, vamos entender essa teoria dos 8 pontos. O que ela é? Ela nada mais é do que uma técnica de styling na montagem de looks para analisar a quantidade de informação visual no seu look, para entender se ele está simples demais, se ele está bem produzido ou se passou do ponto, ele está com excesso de informação. A lógica é bem simples, cada elemento que participa visualmente do seu look acrescenta um ponto para a sua produção. Quando a gente faz essa análise, a gente considera várias características para ir identificando essas informações visuais e fazendo essa contagem de pontos para entender qual categoria esse look se encontra, se está abaixo de 8, se está nos 8 pontos ou se passou dos 14 pontos. E por que a gente fala de 8 pontos, não de 10, 20, 30? Porque dentro dessa técnica, 8 pontos é o mínimo que a gente busca para um look ter de informação visual para que ele não fique simples demais. Então, de uma forma bem prática, a gente pode pensar em uma margem de 8 a 14 pontos. Menor que 8 pontos é um look simples demais, então tá sem graça. É aquele look que você veste, olha e fala falta alguma coisa, sabe? Já entre 8 e 14 pontos, você consegue trabalhar melhor níveis diferentes de informação visual na sua produção. E acima de 14 pontos, ele vai ter informação demais. Então é aquele look que briga muito, né? Uma coisa brigando com a outra, tudo disputando por atenção e não tá legal. Alguma coisa ali precisa sair para que fique mais estiloso e mais interessante sem passar do ponto. Agora, entre essa margem de 8 a 14 pontos, existe uma variação natural de acordo com o estilo de cada pessoa e com o gosto pessoal também. Então imagina que uma mulher de um estilo muito mais criativo, ela vai passar dos 8 pontos com facilidade, porque para ela talvez 8 pontos ainda seja pouco, porque ela vai adicionar uma cor de destaque, mais uma textura e vai ali chegar facilmente entre 13 e 14 pontos, digamos assim. Agora, para uma mulher de um estilo mais clássico, 14 pontos é muita informação. Então imagina que ela vai chegar ali nos 8 pontos e vai se achar muito mais elegante, muito mais refinada, porque ela gosta de poucos detalhes, mas dos detalhes certos. Então, não existe uma regra para você, ser a mais estilosa, você tem que chegar nos 14 pontos. Não, de acordo com o seu gosto, com o que você está enxergando também da sua produção, você pode sim chegar ali nos 8 pontos, 9 pontos e se sentir muito satisfeita com a sua produção, já vai estar muito estilosa, mas se você for mais criativa, muito provavelmente você vai passar dos 8 pontos, dos 9 pontos, vai chegar ali entre 12, 13 pontos e também tá tudo bem se isso acontecer. Então vamos lá, como que você vai contar esses pontos e como que você vai fazer isso na hora de se vestir? Se veste, se joga e aí vem cá comigo que eu vou te falar o que conta ponto na hora de você analisar. Cada item visível de peça de roupa conta um ponto. Então se você tá com uma camisa, uma calça jeans e um blazer, você já totalizou 3 pontos. Se você tá só com um vestido, você tem 1 ponto. Se você tá com uma camiseta e um shorts, você tem 2 pontos. Então, cada item visível de roupa conta 1 ponto. Que mais que conta ponto? As cores de destaques no seu look contam ponto também. Então, cada peça visível, cor de destaque. O que isso significa na prática? Imagina que você tá com uma calça bege e uma blusa vermelha. Cada item visível já conta 1 ponto, então você já tem 2 pontos aí. A blusa vermelha, ela é uma cor de destaque, então ela traz mais 1 ponto,
tá? Então, na verdade, você tem 3 pontos ali. Cada estampa ou textura também vai adicionar ali mais ponto para sua produção. Então, se você tiver com uma peça estampada, se você tiver com uma peça numa textura, seja em couro, seja em suedes, ou seja, outro tipo de textura, isso também adiciona um ponto além do ponto da peça, tá? Então, ai, Nath, tô aqui com uma calça e ela é em couro. Então, ponto visual, porque é uma calça, então ela é um ponto visual já, mas ela é em couro, então ela adiciona textura no seu look. Então ela traz 2 pontos nesse caso. Os botões decorativos da sua peça, os detalhes decorativos, isso também traz ponto. Como assim, Nath, botão decorativo? Às vezes a gente tem blazer e tem aqueles botões que eles são botões simplesmente decorativos mesmo. Eles trazem, eles não são funcionais, não é para abotoar com eles, mas eles estão ali presentes na peça, sabe? Então isso também, esse tipo de detalhe também acrescenta ponto na sua contagem. Outra coisa que também adiciona ponto ali na sua contagem é o design da sua peça. Então, às vezes, se a sua peça ela tem uma manga bufante, se ela tem uma ombreira mais marcada, se ela tem um design diferenciado, como essa minha blusa, tá vendo? Que ela é diferente, ela não é nem gola verde, nem gola redonda, ela tem aqui um transpassado, ela é cropped, enfim. Então, cada detalhe desse também acrescenta ponto. Por isso que não dá simplesmente para você ir adicionando vários acessórios sem levar em consideração todos os detalhes do seu look, porque senão você vai encher de informação e vai ficar com excesso de informação. E às vezes você não vai entender direito por que tá com excesso de informação. Mas muitas vezes você não considerou cor, não considerou textura, não considerou detalhes da peça, não considerou design. Então, cada detalhe do seu look, da sua peça, das peças que você está adicionando ali, fazem parte dessa contagem. Os acessórios contam ponto. Imagina que você tá ali com um brinco, um colar, uma pulseira, um anel, um relógio, ou que você tá com sapato, bolsa, lenço, chapéu, óculos. Tudo isso são acessórios. Cada acessório separadamente adiciona um ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, só de acessório eu tenho 5 pontos. Ah, e a aliança? A aliança geralmente a gente não conta, porque independente ali da sua contagem, ela vai sempre estar presente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque aqui a gente ainda tem o elemento de design. E como vocês viram, eu contei o cabelo. Isso significa que sim, o seu cabelo conta ponto. Então, se você tiver com o cabelo preso, fez um penteado, ondulou o cabelo, isso pode sim adicionar ponto para sua produção também. Então, o cabelo, às vezes, ele é muito esquecido na hora ali da contagem, mas ele também adiciona um elemento visual para sua produção. Então, agora a gente vai fazer a contagem de pontos juntas para ver se vocês entenderam de verdade aí desse lado, tá? Eu quero que você olhe esse look que tá aparecendo na tela. Então vamos lá comigo. Tem uma camisa, tem um blazer e tem uma calça. Já contou 3 pontos. Também tem uma bolsa, tem um sapato, tem um colar, um brinco, um cinto. Temos um look com 8 pontos. Já totalizamos os 8 pontos aqui. Nath, se eu ainda for colocar um óculos, vai ser 9 pontos, tá tudo certo. Agora eu quero que você olhe para esse look e me fala. Ele não tá estiloso? Ele não tá interessante? Ele não tá um look extremamente super produzido, mas ele tá aquele look pensado. Você bate o olho nele e você fala: não, essa pessoa é estilosa, ela sabe o que ela tá fazendo. Agora vamos para outra situação. Vamos imaginar que eu tire a bolsa, que eu tire o cinto, que eu tire o brinco. E aí a gente sai de um look de 8 pontos para um look com 5 pontos. Você percebe como que essa produção já mudou? Como que ela fica mais simples e como que ela acaba ficando desinteressante? Comparando com a produção que a gente acabou de ver de 8 pontos, a outra produção parece muito mais estilosa e muito mais interessante. É a produção que você sente vontade realmente de usar. Porque essa fica parecendo que não foi pensada, ela apenas se vestiu com pressa e saiu por aí. Agora, e se passar de 14 pontos, eu errar a mão, Nath, como que eu vou saber? Então aqui, vocês estão vendo um look que tem 14 pontos. Vocês viram que para chegar em 8 pontos não é muito difícil, né?
Então esse look que vocês estão vendo tem 14 pontos. Agora, e se a gente acrescentar mais acessório nele? Acrescentar mais informação? Olha como que esse look fica visualmente poluído. Tá com informação demais. Tá cheio demais. Ele não fica interessante, ele fica over, literalmente. Fica demais da conta. Então, você precisa saber analisar cada elemento do seu look para entender quando tá bom e quando passou do ponto. E essa técnica ela serve justamente para isso, para te mostrar de uma forma matemática, que é coisa mais simples que contar e somar o total no final, para você realmente ver ali se está interessante, se está desinteressante ou se passou do ponto. E é justamente por isso que na teoria dos 8 pontos a gente trabalha numa margem entre 8 como mínimo e 14 como máximo, explodindo. E aqui tem um erro que eu quero que você evite. Como eu já te falei antes, eu não quero que você saia aí colocando qualquer coisa só para atingir essa pontuação e achar que está arrasando. Porque você precisa analisar cada peça, cada detalhe do seu look para realmente essa técnica funcionar e para que isso realmente faça sentido. Que de nada adianta eu vir te explicar essa teoria, te explicar como aplicar isso no seu dia a dia e você falar: agora eu tenho que atingir 8 pontos, agora eu tenho que atingir 14 pontos. Então eu vou sair adicionando coisa aqui. E isso não vai funcionar, porque você precisa olhar a sua produção como um todo, você precisa olhar ela de forma completa e analisar ela de forma completa. E sempre ir pensando: essa blusa, ela adiciona quantos pontos? Ah, ela é uma blusa numa cor neutra, não tem detalhes de aviamento, não tem um design muito específico, ela é básica. Então ela vai adicionar um ponto. Nossa, mas a minha calça, ela tem uma cor mais chamativa, ela vai ser o ponto de destaque do look e também tem um design diferente. Então ela vai adicionar 3 pontos, né? O ponto visual, o ponto do design e o ponto da cor. A contagem, ela serve para você entender o que está acontecendo no seu look, na sua produção, e para que você use disso a seu favor e consiga fazer produções que façam mais sentido e que sejam mais elegantes e visualmente muito mais estilosas. Então, o que eu quero que você leve desse vídeo é que você realmente tenha entendido como aplicar essa teoria na sua vida e na sua montagem de looks aí na sua casa, e que a partir de agora você passe a montar seus looks com muito mais intenção e você realmente analise o contexto geral do seu look, das suas peças, das informações visuais que você acrescentou para que você se sinta cada dia mais estilosa. Agora me conta, você já sabia dessa teoria? E já deixa aqui nos comentários se você tem qualquer dúvida, que eu tô aqui para te ajudar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de me seguir em todas as redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau!